Está começando agora o Respirando Saúde com o Centro Clínico Vitória e o assunto de hoje é dor lombar crônica. Quem está conosco hoje é a fisioterapeuta Daiane Berhardt e a gente vai falar sobre esse assunto que é tão comum, pelo menos uma vez na vida, as pessoas já tiveram, dor lombar. É isso mesmo, Daiane? Isso aí, Chayane. Hoje eu escolhi falar sobre a dor lombar crônica porque é a causa que mais gera incapacidade nas pessoas no mundo todo. Estima-se que aproximadamente 80 a 90% das pessoas, elas tiveram, têm ou vão ter pelo menos um episódio de dor lombar durante a vida. E quando essa dor ela persiste por mais de 3 meses, ela já é considerada uma dor crônica e ela pode se estender durante toda uma vida. E apesar de ser muito comum, ainda assim tem muita desinformação e mitos acerca do tema. Existem 3 tipos de dores lombares, que elas podem ser de causa radicular, quando há uma compressão do nervo da coluna, que pode ser através da síndrome da cauda equina, por exemplo. Pode ser de origem específica, quando há uma causa para a dor, como na hérnia de disco. Ou ela pode ser de origem inespecífica, quando não há uma causa definida, ou ela pode ser multifatorial, que geralmente é a mais comum. Multifatorial quer dizer que tem aí questões como colchão, postura, algum exercício físico que a pessoa está fazendo e vai gerar aquela dor ali também? Não necessariamente. Um dos mitos e desinformação que tem acerca do tema é em relação à postura. Nem sempre uma boa postura, ou melhorar a postura vai diminuir a dor lombar. Então, deve ser feita uma avaliação muito mais complexa acerca do tema para saber de onde que vem essa dor. Porque às vezes ela tem origem até psicossomática, de causas emocionais, e precisar de um acompanhamento até psicológico. Agora, para quem tem a dor lombar, vai ter que tratar com o médico ou com o fisioterapeuta? Qual que é a diferença dos dois tratamentos e o que é mais indicado? Então, o fisioterapeuta ele é profissional de primeiro contato. Então, a pessoa ela pode se consultar primeiro com o fisioterapeuta e, se caso houver a necessidade, ele vai encaminhar para um médico especialista, que pode ser um ortopedista, um traumato, um reumatologista, até para fazer uso de medicação ou algo mais complementar. Quando o físio pegar esse paciente, para fazer aí as primeiras avaliações, o que vai ser feito? Exame de imagem? Então, os exames de imagem ele pode ajudar em alguns casos, porém, quando se trata de dor lombar crônica, os achados que se tem nesses exames de imagem, pode ser raio-x, a ressonância, aquela listinha que vem no laudo, desgaste articular, osteófitos marginais, artroses, são achados comuns encontrados também em pessoas sem dor. Então, não são aqueles achados que vai representar o nível de disfunção e de dor do paciente. Então, para o fisioterapeuta, o que importa mais é como ele vai estar no momento na consulta, que é a mobilidade, o nível de dor, a funcionalidade do paciente. Até um cuidado que se deve ter na hora de avaliar esses tipos de exame é de não criar o efeito nocebo no paciente, que é aumentar o problema do paciente, catastrofizar o problema do paciente, gerando a ele mais medo e mais dor. Isso vai gerar, obviamente, uma tensão maior e trazer essas dores maiores. Agora, quando a gente fala de tratamento, muitas pessoas têm a dor lombar crônica, não procuram um médico ou não procuram o fisioterapeuta e acabam tomando aí relaxantes, analgésicos para suprir, fazer com que aquela dor desapareça. E a gente sabe que, claro, isso não é um tratamento. Não, os analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes, eles não tratam. Eles apenas camuflam a dor. Então, de modo geral, eles fazem mais mal do que bem, principalmente quando eles são tomados sem prescrição médica. A longo prazo, esses remédios eles acabam perdendo o efeito, precisam tomar doses maiores e, além de camuflar a dor, ele acaba gerando problemas em outros órgãos, como os rins, o estômago, o fígado. Agora, se eu, então, não tomei o relaxante muscular, ou, enfim, o analgésico, tem aí algumas outras opções, como gel, creme, pomada, cânfora. Isso também não resolve? Funciona? É bom colocar? Não é bom? Então, quando a gente passa esse tipo de gel, pomada, ele faz uma ação analgésica. Porque o que acontece? Eles têm uma ação que a gente chama de contra-irritante, que o cérebro ele entende que ali, através do calor, do frio, há alguma coisa errada. Ele envia para combater essa ação irritativa opioides endógenos, que são os analgésicos. Da mesma forma que a gente toma oral, ele acaba gerando essa ação
através do creme. Então, assim como os remédios, ele vai fazer só uma ação de camuflar a dor, mas não vai tratar. Então, passar a semana toda aplicando não vai resolver o problema também. E aí, o que é indicado? O repouso é indicado nesses casos de dor? Não. Não, repouso nunca é indicado em casos de dor, principalmente se tratando de dor lombar crônica. A pessoa que tem a dor lombar crônica, que acaba repousando, ela diminui o nível de mobilidade, acaba a longo prazo diminuindo massa muscular e ela também cria um ciclo vicioso em que ela para de fazer determinadas atividades físicas, determinados movimentos, porque tem dor e porque tem medo de sentir a dor, e esse ciclo vicioso acaba gerando mais ainda inatividade física. E aí, então, se movimentar em casa acaba sendo uma forma de combater essa dor ou não? Esse movimento sempre tem que vir acompanhado de um fisioterapeuta? Qual que é a melhor indicação? Continuo me movimentando normalmente, meu dia a dia, e vou a um fisioterapeuta? O ideal é ter um acompanhamento de um profissional especializado, né, um fisioterapeuta, para tratar a dor e para ensinar como o paciente deve fazer pós o tratamento. Porque ele tem que criar, na verdade, uma nova rotina de vida, uma nova forma de vida, incluindo atividade física, uma alimentação balanceada, um tratamento, às vezes, psicológico. Porém, ele vai se exercitar de forma correta em casa através do auxílio e da orientação de um profissional qualificado. Agora, Daiane, tem alguma chance dessa dor lombar crônica ter uma necessidade de cirurgia? Então, cirurgias e procedimentos invasivos, como infiltrações, eles têm um papel um pouco limitado a respeito da dor lombar crônica, porque apenas aproximadamente de 1 a 5% das dores lombares, elas vêm de lesões ou doenças graves. Então, o tratamento conservador ele é o mais indicado, que seria, então, a fisioterapia, uma atividade física recorrente, um tratamento psicológico, a medicação também, esse seria o tratamento conservador. Muito bem. Tem alguns tratamentos aí de fisioterapeutas, né, que a gente ouve falar, assim, aqueles choques, infravermelho, e tem até alguns relatos de pessoas que não consideram esses tratamentos uma coisa eficaz. Como é que funciona isso dentro da dor lombar? Então, realmente, o choquinho, né, que ele pode ser vários tipos de choquinho, né, a eletroestimulação, e o infravermelho eles não vão ser efetivos realmente para a dor lombar. A eletroterapia, ela tem eficácia, porém, quando ela é utilizada da forma correta. Ela até pode ser utilizada como forma de analgesia, por exemplo, mas ela não pode ser só isso. Então, hoje, a gente se baseia em 3 pilares para o tratamento da dor lombar. Vou explicar um pouquinho como funciona, então, o tratamento. Primeiro, a gente faz uma avaliação biopsicossocial no paciente, que é enxergar o paciente além da dor, né? Como é que é a vida dele, qual é a rotina, no que ele trabalha, como é a relação dele com as pessoas da família. E, após isso, é feita uma avaliação funcional, que é saber como que está a flexibilidade do paciente, a força muscular, mobilidade, então avaliar essa parte física do paciente. Tendo isso avaliado, né, elaborado um plano de tratamento, que então consiste nesses 3 pilares que eu comentei, que o primeiro é a educação em dor, que é ensinar o paciente sobre a dor e quebrar crenças limitantes do paciente quanto à dor. Porque pacientes que têm uma impressão negativa sobre a dor, eles relatam níveis maiores de dor e de inatividade comparado com pessoas que têm crenças positivas sobre a dor. Essas pessoas que têm dor lombar crônica, elas possuem um sistema de alarme no organismo, no corpo, muito sensível. O sistema nervoso ele já está muito sensível ao estímulo de dor. Então, mesmo que a dor não venha de uma situação de lesão, esse sistema ele vai responder com a dor por conta de estar sensibilizado. Ela acaba gerando um ciclo vicioso, que é evitar certos movimentos, evitar certas posturas, acreditando que aquele movimento, aquela postura vai gerar mais dor. E com isso ela gera níveis de inatividade, ela para de fazer exercícios, ela para de ter uma vida normal, de ter uma rotina normal por conta disso. Então a primeira coisa que é feita então é quebrar essas crenças limitantes a respeito do que seria a dor, de acreditar que a coluna é algo frágil, vulnerável e que não podemos fazer as coisas. Na verdade é o contrário, né? A coluna é forte, ela foi feita para mexer, para se movimentar, para sustentar o peso do nosso corpo, para ser forçada. E a segunda parte aí seria um tratamento com terapia manual, que pode ser ou mobilização, manipulação. Também tem a liberação miofascial, que ela pode ser tanto manual quanto instrumental, que no meu caso eu uso um instrumento da Fibroless para isso, mas eu também poderia usar o dry needling, que é o agulhamento a seco,
ou a própria ventosoterapia. E o terceiro pilar é a cinesioterapia, que eu considero mais importante, que através de toda a avaliação que é feita, né, nós elaboramos um tratamento com exercícios específicos para cada indivíduo, né, e através desses exercícios a gente vai fortalecer o corpo, vai gerar mobilidade na coluna, melhorar a flexibilidade e com isso gerar um tratamento específico e eficaz para o paciente. Muito bem, é uma forma de tratar a sua dor lombar da melhor maneira com a fisioterapeuta Daiane Eberhardt lá no Centro Clínico Vitória.